Olá pessoal, meu nome é Breno Costa, eu trabalho no TCU e essa é a apresentação da matéria de mineração de dados do mestrado de computação aplicada da UNB, no segundo semestre de 2016. O meu projeto é falar sobre a predição de satisfação do cliente numa operação de Service Desk. O problema é o seguinte, é que quando um cliente é atendido pelo suporte técnico de TI, que é o Service Desk, ele recebe ao final do atendimento um formulário para dizer se o atendimento foi satisfatório. E, embora todos eles recebam esse formulário, apenas 10% em média respondem a essa pesquisa de satisfação. Então fica bastante difícil de medir se o cliente está de fato satisfeito com aquela operação como um todo, porque a amostragem de respostas é baixa, né? Por outro lado, a satisfação do cliente é um indicador-chave para a avaliação da própria performance do Service Desk, né? E num caso que é mais comum hoje em dia, é o caso do TCU, mas de diversas organizações, os primeiros níveis do Service Desk, que é o atendimento telefônico e o técnico de campo, que vai resolver o problema no micro do usuário, do cliente, ele é terceirizado. E a satisfação é um dos indicadores principais para que se meça a qualidade do serviço e se pague por ele. Então a falta desse dado traz impactos relevantes. Há duas formas de medir a satisfação do cliente. A primeira é analisando essas respostas que são enviadas ao formulário de satisfação. E a segunda, que é uma pesquisa geral, que é feita de forma regular, semestral ou anual, com todos os clientes ou os usuários da organização. Então, essa segunda opção ela é cara, né, e ela pega uma fotografia do momento em que ela foi feita, né, para todo mundo ao mesmo tempo. E sendo que a resposta à pesquisa de satisfação ela é mais precisa, ela pega individualmente a opinião de cada pessoa que foi atendida sobre aquele atendimento. Então, o objetivo desse trabalho é predizer a satisfação do cliente, saber como é que está toda a base de atendimento em relação à satisfação, né? E individualmente também. Então, a ideia é usar as respostas que já foram dadas a esse questionário nos anos anteriores, nos últimos 5 anos, há 14 mil registros de respostas à pesquisa de satisfação para atendimentos individuais. E há um desbalanceamento nesse dado, porque a insatisfação é apenas 4,5% de toda a base desses 14 mil registros. Então a gente vai ter que lidar com essa questão também, que é uma questão já conhecida de classificação, que é o desbalanceamento entre classes. Bem, a fundamentação teórica, a escolha foi a classificação como um método de mineração de dados para a gente conseguir inferir, né, ou conhecer uma classe a partir de dados históricos, né, uma classe do registro que a gente quer estar olhando para ele, mas que não tem um dado de classificação, a partir de dados históricos, de uma base que a gente usou para treinar um classificador. Então, há vários algoritmos de classificação e muitas variações, e eu decidi usar aqui para comparar a árvore de decisão, que é um dos modelos mais simples de classificação. E um dos principais usos da árvore de decisão é que ele é muito simples de ler, inclusive depois que tá pronto, de entender, né? O K-Nearest Neighbors, que é o KNN, que ele se baseia para determinar a classe de um registro nos K-registros que estão mais próximos dele, e há uma medida aí para a proximidade que é utilizada. E o Random Forest, que é uma forma de executar várias árvores de decisão baseada num vetor aleatório de como começar a construir a árvore. Então a ideia é que, em vez de ter uma única árvore montada, você tenha N árvores, e você me deu o padrão do que eu usei, que foram 500 árvores, e a partir daí decide-se qual é a melhor classificação a partir de um voto majoritário. E o desbalanceamento de classes também é uma questão tratada
nessa área de classificação, e há métodos e estratégias para tentar minimizá-lo, para tentar reconhecer, ter o conhecimento suficiente a partir dessa situação. Então, uma das estratégias que eu utilizei é mudar o peso de cada classe para o algoritmo do Random Forest, por exemplo. Então, a ideia é dar um peso maior, e o algoritmo permite isso, para a classe que é rara, de forma a privilegiá-la na classificação, né? A discretização é uma outra área, e ela é aplicada quando há variáveis, quando há atributos ou variáveis que são contínuos. Então, no caso aqui, a gente tem os atributos de tempo, né, em que o chamado foi aberto e vai ser atendido. E quando você discretiza, você cria ali algumas categorias. Então, em vez de ser aberto de 1 até um número muito grande, continuamente, você discretiza em 2, 3, 4, 5 categorias de tempo, nesse caso, e há algoritmos que decidem qual é a melhor quantidade de categorias, e eu usei um deles aqui. A amostragem é uma outra estratégia para desbalanceamento de classes, em que você pode variar desde fazer uma subamostragem da classe majoritária ou fazer uma superamostragem da classe minoritária. Isso tem impactos no resultado final. Os trabalhos relacionados, há uma revisão de literatura feita em 2009, em que analisa os trabalhos de mineração de dados que foram feitos para tratar de questões relacionadas com CRM. CRM é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, e ele é dividido em 4 grandes áreas, né? Identificação do cliente, atração do cliente, retenção e desenvolvimento. Então, como o CRM é muito utilizado na indústria e no mercado como um todo, a área de satisfação do cliente ela está incluída dentro de retenção do cliente, do CRM. Então, esse artigo analisou 87 papers relacionados com CRM e DataMine. 38 deles usaram a classificação como método de mineração de dados, e 20 desses 38 trataram de fidelização de cliente, que é uma macro-área da satisfação. Muitos eram trabalhos relacionados com a indústria telecom, porque é uma indústria que cresceu bastante desde os anos 90 no mundo inteiro, e essa característica de predizer a satisfação é utilizada para fazer predição de churn. O churn é um termo da indústria, é muito usado pela indústria de telecomunicações, que quer dizer quando um assinante sai de uma operadora para ir para outra. Então eles tentam prever que assinantes têm um potencial maior de saída, né, de churn, para trabalhar em cima deles. Então não há nesses artigos todos nenhum específico para Service Desk, e numa busca que eu fiz em diversas bases de publicações científicas, também não encontrei nenhum que associasse satisfação do cliente, uma predição da satisfação, com o Service Desk. A metodologia usada foi a CRISP, que é a metodologia CRISP-DM, que é a metodologia para mineração de dados, e ela se baseia nas seguintes fases aqui, que é entender o problema, capturar e entender os dados, aplicar as técnicas de mineração, interpretar os resultados e aplicar o conhecimento na organização. O escopo da metodologia foi aplicada ao meu problema foi os 5 anos de base histórica que a gente já tem sobre satisfação, e fazer uma predição dos outros dados, né, da base que não está classificada. Então foram 14 mil registros, destes só 630 são de insatisfação, que é a classe que a gente quer descobrir. E a partir daí a gente fez uma análise exploratória de dados, baseado em opinião de especialista, entender quais dos atributos que estavam disponíveis que eram mais relacionados com a satisfação ou que teriam algum impacto na satisfação. A partir daí a gente selecionou esses atributos, foram 8 atributos selecionados, e fez um pré-processamento em cima deles. Então, para você ter uma ideia, há atributos de tempo total, desde a abertura do chamado até o final, e é medido em segundos.
E um atendimento médio, mínimo, o menor tempo de atendimento é 4 minutos. Né? Quando alguém liga para o Service Desk, o atendente cadastra as informações daquele usuário, o que ele está pedindo, registra isso, repassa alguma informação e fecha o chamado. Então, os chamados que tinham na base com tempo inferior, tempo total inferior a 4 minutos, a gente expurgou, por exemplo. Então, esse tipo de tratamento é importante para que os dados tenham uma representação boa da realidade e criem um bom classificador. E o desbalanceamento de classes, a gente utilizou uma variação de amostras, tamanho de amostras para tentar lidar com isso, e também o peso no algoritmo onde isso era permitido. O resultado é o seguinte: a gente dividiu a base, a base completa classificada em treinamento, validação e teste, que é uma estratégia bastante utilizada na mineração de dados, e iniciou fazendo a aplicação direta dos algoritmos, né, na base de treinamento. Inicialmente, tanto a árvore de classificação quanto o KNN quanto o Random Forest tiveram uma acurácia alta, mas igual à prevalência da classe majoritária. Esse é um efeito colateral conhecido de desbalanceamento de classe. Né? O classificador, como ele por padrão tenta aumentar a acurácia, ele vai e classifica todo mundo como sendo da classe majoritária. Então, na verdade, você tem uma acurácia alta, mas um modelo ruim que nada prediz, né? E não é a intenção. Então, a gente aplicou um algoritmo de categorização para dados contínuos, que é o Minimum Description Length Principle, MDLP, e a partir das categorias que ele criou, a gente criou uma variável binária para cada categoria. Então, por exemplo, no dado sobre tempo, especificamente, o tempo total de atendimento, o menor tempo que existia na base era 240 segundos, que eram 4 minutos, mas ele ia até centenas de milhares de segundos, que foram os chamados que mais demoraram para ser atendidos, né, o tempo total. E esse algoritmo dividiu essa coluna em 5 categorias de tempo. Né? E para cada uma dessas categorias, eu criei uma coluna que representa ela. Quando naquele registro o dado está naquela categoria, essa coluna nova criada para a categoria fica com 1. Quando ele não está, ele fica com 0. Então são 5 colunas no caso para esse atributo, foram criadas, e aumentou essa quantidade de atributos de 9 inicialmente, considerando a classe, para 25. E eu variei também aqui o tamanho da amostra com undersampling e oversampling, para entender qual que era mais adequado para a minha situação. E associei também uma matriz de custo de classificação para o Random Forest, que permite isso. No final, a gente fez um tenfold cross validation e o ajuste de parâmetros com o pacote CARE do RStudio. Então, o melhor resultado que eu obtive foi fazendo a subamostragem, o undersampling, e depois da discretização. Né? O Random Forest com 7% de custo adicional para a classe rara, que é a insatisfação, deu melhor resultado do que a árvore de classificação e KNN. A acurácia que eu consegui foi de 72%, que é bem menor do que os 95% que o algoritmo já forneceu com a aplicação direta, mas houve identificação da classe rara de insatisfação, que é o objetivo, em 2,5 vezes a mais do que a prevalência. Então, significa o seguinte, que antes de eu usar a mineração, a cada 22 possíveis candidatos lá, eu teria um insatisfeito. E agora, depois da mineração, eu tenho um em cada 9. Ainda é um número que não é ótimo do ponto de vista do resultado, mas ele já ajudou bastante comparando com a situação que a gente tinha. Né? Então, a satisfação do cliente é uma métrica importante para o Service Desk, é uma das métricas principais. A mineração diminui o esforço de medida, foi isso que a gente encontrou. E, no nosso caso, a classificação por Random Forest, com matriz de custo de classificação e após o uso de discretização dos atributos contínuos,
além da subamostragem da classe dominante, foi quem apresentou a melhor performance entre os 3 algoritmos que foram testados. Como trabalho futuro, a ideia é usar outros métodos de seleção de atributos conhecidos, como de feature selection, analisar outros métodos de categorização, como o Ken ou o ModT2, e analisar outros algoritmos também de classificação, como o Naive Bayes, na ideia de tentar melhorar a identificação da classe rara numa proporção maior do que o que eu consegui. Agradeço, obrigado.